Olá, sejam muito bem-vindos a essa série especial aqui no Bíblia Fácil, Maravilhosa Graça. Nós estamos em um lugar especial, você sabe que esses 10 programas dessa série, não tem os convidados como é o nosso costume aqui no Bíblia Fácil, mas nós também estudamos a Bíblia aqui e nós estamos nos aprofundando em alguns tópicos da graça de Deus. A graça de Cristo, ela é multiforme e ela tem vários aspectos que são peculiares a ela. Você já estudou alguns conosco aqui e hoje nós vamos estudar um tema que é bem específico para essa semana do Natal. Você está desfrutando aí na sua casa das celebrações do Natal, você deve estar junto com a sua família, está vendo o clima de Natal aí na sua cidade. E essa é uma época muito especial, né? Porque é uma época que a gente aproveita essa festividade do Natal para a gente relembrar o nascimento de Cristo. Jesus não nasceu exatamente no mês de dezembro, Jesus deve ter nascido no primeiro semestre, na metade do primeiro semestre do ano, mas a gente aproveita essa data que o mundo convencionou como o nascimento de Cristo para a gente falar sobre esse evento que é tão especial. E o nosso programa de hoje vai falar sobre gratidão. E nada melhor do que falar sobre gratidão na época do Natal, né? Essa época que o nosso coração está mais maleável para as coisas espirituais, a gente já está naquele período de avaliar o nosso ano e eu tenho certeza que você tem coisas para agradecer. Se você parar para avaliar aí as coisas que aconteceram ao longo do ano, você vai perceber que existem motivos para agradecer. Mas a gratidão não é apenas uma atitude emocional. A gratidão é uma atitude mental que tem resultados no corpo, você sabia? Tem um psicólogo, um doutor em psicologia chamado Robert Emmons. Ele escreveu um livro chamado Agradeça e Seja Feliz. E ele falou de alguns benefícios da gratidão para o corpo, né? Algumas vantagens físicas de você ser uma pessoa grata. Por exemplo, ele disse que ser grato fortalece o sistema imunológico. Legal, não é? Quando você é uma pessoa grata, você acaba fortalecendo e se prevenindo de doenças. Quando alguém é grato, essa pessoa acaba tendo redução da depressão e do estresse, segundo o especialista. Outro benefício físico da gratidão é um maior entusiasmo, mais energia, mais otimismo, mais felicidade. Você sabia que quando você é grato, você também tem um sono de melhor qualidade? Sim, a gratidão influencia até no teu sono. Além disso, a gratidão ajuda a você despertar do seu dia, né, depois daquela noite de sono, despertar para o seu dia com um espírito mais agradável, com mais disposição. A ciência tem dito isso. Além dessas coisas, uma pessoa grata também tem a diminuição da pressão arterial. Você já pensou nisso? É que Deus construiu a gente com uma ligação muito íntima entre a nossa mente e o nosso corpo. Por isso que a ciência tem descoberto que uma pessoa grata ajuda a diminuir a pressão arterial dessa pessoa. Tem mais coisas. Uma pessoa grata, segundo esse especialista, tem uma vida social mais ativa e mais prazerosa. Uma pessoa grata também tem menos emoções tóxicas, tem menos emoções negativas. Ou seja, uma pessoa que vive mais feliz. A gratidão, essa atitude de gratidão, vai trazer para a sua vida, segundo a ciência, um melhor estilo de vida, uma atitude mental melhor. Tem mais benefícios da gratidão. Segundo o especialista, quem é grato tem menos queixas de dores e mal-estares. E finalmente, segundo ele, quem é grato tem a redução significativa nas sensações de isolamento, de inadequação, de solidão. Ou seja, quem é grato acaba vivendo de maneira melhor para si e vivendo de maneira melhor para os outros.
É por isso que eu quero falar com vocês sobre gratidão. Mas antes de falar sobre o nosso assunto de hoje e para a gente analisar o que a Bíblia fala sobre gratidão, eu tenho um presente para você. Eu tenho aqui uma oferta que é um lançamento da Novo Tempo, né? Foi lançado há alguns meses, mas ainda tem muita gente pedindo e talvez você não conheça. É essa revista aqui, um guia de estudos da Bíblia, Deus me ouve? O tema do nosso guia de estudos é uma pergunta, Deus me ouve? E esse guia de estudos fala sobre oração, fala sobre os efeitos da oração, fala sobre como você deve orar, que horas você pode orar, que horas você deve orar, se Deus te ouve ou não te ouve. E sabe, tem muita gente que tem dúvidas sobre a oração, muita gente que não entende tudo sobre a oração. E eu não vou te dizer que esse guia de estudos vai te explicar tudo sobre a oração, porque tem realmente coisas que nós não entendemos. Mas aqui tem muito conteúdo a respeito da oração para você melhorar a sua vida de oração, para você ter mais comunhão com Deus. Então pede, é só você entrar no site novotempo.com/escola bíblica, ou você pode também mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela, e aí você vai receber de volta um link para você fazer o seu cadastro e esse guia de estudos vai para a sua casa sem custo algum. Nós vamos enviar porque a gente quer que você conheça mais sobre a oração. Muito bem, agora eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, porque eu quero ir para alguns textos aqui da Bíblia que falam sobre gratidão. Nós vamos entender que os autores bíblicos lidavam muito com esse tema da gratidão. E sabe por quê? Porque foi Deus quem nos criou. E nós vimos aqui no começo do nosso programa que existe uma ligação muito forte entre um sentimento, uma pessoa que tem gratidão e uma saúde física. E isso foi feito pelo nosso Deus. É por isso que na Bíblia tem tanta coisa sobre gratidão, tem histórias sobre gratidão e tem os benefícios da gratidão para nós. O que eu quero fazer com você agora é estudar na Palavra de Deus motivos para a gente ser gratos, para nós sermos gratos, tá bom? Então pega a tua Bíblia aí, abre no Salmo 118. Nós vamos começar pelo Salmo 118, que é um salmo específico de gratidão. E eu quero ler alguns trechos do Salmo 118 com você, tá bom? Pega a tua Bíblia aí e começa a ler aqui o versículo 1 comigo. Diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E essa frase aqui, ou esse refrão dessa música, né? Os salmos eram músicas, essa frase se repete, ou essa ideia se repete várias vezes no Salmo 118, porque é um salmo que te incentiva a ser grato a Deus. Então ele começa dizendo que você deve dar graças ao Senhor, deve ser grato a Deus, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus, porque uma característica dele é eterno. O amor de Deus existe desde que Deus existe. Deus existe desde a eternidade. E nós devemos ser gratos a Deus porque Ele é bom. Tem mais coisa aqui no Salmo 118. O versículo 2 diz assim: que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Versículo 4. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Ou seja, nos 4 primeiros versículos do Salmo 118, nós já encontramos a principal razão para nós sermos gratos a Deus. Nós devemos ser gratos por causa do amor que Ele tem para conosco. E aqui, amigos, tem uma coisa muito importante sobre a gratidão. A gratidão não deve ser, de maneira inicial, uma troca com Deus. Você não deve dizer para Deus assim: Deus, se o Senhor me der isso, eu vou ser grato ao Senhor. Se o Senhor me conceder aquilo, então eu vou ser grato ao Senhor. Porque o motivo para você ser grato, o principal motivo para você ser grato, Deus já deu antes de você pedir. O salmista nos mostrou aqui, é o amor de Deus. Você sabe que Deus amou você antes de você nascer. Deus estabeleceu um plano de salvação
antes da fundação do mundo. E João, né, escreveu lá, reproduziu as palavras de Jesus no capítulo 3, versículo 16, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, antes de você pedir qualquer coisa para Deus, Deus já te deu o motivo para você ser grato para Ele, ou grato a Ele. É o amor. Então, olha, eu vou ser muito claro com você. Se Deus não te der o dinheiro que você gostaria que Ele desse, se Deus não te der, não te fizer você passar no concurso que você gostaria de passar, se Deus não te der a casa que você gostaria de ter, você ainda tem motivos para agradecer. Porque o Salmo 118 diz que nós devemos agradecer a Deus, primeiramente, pelo amor dele que dura para sempre. E o amor de Deus por você existe se está tudo bem com a sua vida e continua existindo se você está enfrentando problemas. Por isso, primeiro motivo de gratidão nesse período de Natal é pelo amor de Jesus, pelo amor dele por você. Mas o Salmo continua. No versículo 5 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Olha que coisa linda do salmista. Depois que ele diz que Deus o ama e que ele deve celebrar e ser grato pelo amor, ele então vai para atitudes que Deus tem em relação a ele. E a primeira atitude que ele demonstra aqui é que no momento de angústia ele clamou ao Senhor. E o que foi que Deus fez? O Senhor respondeu. E é assim que funciona. Por isso que eu te ofereci o guia de estudos Deus Me Ouve no começo do nosso programa. Porque nessa relação de oração, Deus vai nos respondendo, nem sempre com aquilo que nós gostaríamos que Ele nos dissesse, mas com aquilo que é melhor para nós. E o salmista agradece a Deus, é grato a Deus pelas respostas que Deus dá para ele. No versículo 6 ele diz: o Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? O próximo motivo de gratidão que o salmista apresenta é pela presença de Deus na sua vida. O salmista sabia que mesmo nesses momentos de angústia, que ele falou aqui no versículo 5, Deus estava com ele. E amigo, escuta bem o que eu vou te dizer. Deus não te abandona em nenhum momento. Se você quiser a presença de Deus, se você buscar a presença de Deus, Deus estará contigo em todos os momentos. Nos momentos de angústia, mas também nos momentos de alegria. O Salmo 118, o Salmo 118 é um salmo grande e tem muitos motivos de gratidão aqui. Eu vou pular alguns versículos, mas eu recomendo que você leia todo o Salmo 118 para você entender por que deve ser grato a Deus. Mas olha aqui o versículo 10. O salmista diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotarei. O salmista sabia que mesmo enfrentando lutas, Deus o ajudaria a vencer todas elas. E esse aqui é um motivo de gratidão que você deve ter, que eu devo ter. Se você parar e olhar um pouquinho para esses 12 meses do ano de 2022, você vai perceber que nas suas lutas, Deus esteve com você e ajudou você a vencer muitas delas. E se você ainda está no meio de uma luta, você pode ter certeza que se você não soltar a mão de Deus, Ele vai continuar ajudando você a vencer. O salmista tinha certeza disso. Mas vamos para o versículo 14. Estou no Salmo 118 ainda. Ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. E aqui o salmista volta para um motivo bem espiritual. Lá ele começou com o amor de Deus e aqui ele diz: o Senhor é a minha salvação. E amigos, se o Senhor não fosse a nossa salvação, nenhum de nós teria condições de ser salvos. Nós somos pecadores e, como pecadores, nós temos um destino que é bem marcado. Nós somos destinados à morte eterna. Mas por causa de Jesus, nós podemos ter
vida. Eu quero ir em outro salmo com você. O Salmo 75 também é um salmo de gratidão. E olha o que o salmista diz. Ele diz: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam de um dos teus feitos maravilhosos. Versículo 2 ele diz: tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra, com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. No Salmo 75, o salmista está celebrando, está agradecendo a Deus, porque Deus é forte o suficiente para sustentar a terra em todo o seu funcionamento. Você sabia que o dinheiro que você ganha, a saúde que você tem, a casa onde você mora, a família que você tem, tudo isso só é possível porque Deus te dá condições de ter? Nós precisamos entender isso, que a nossa vida só é mantida porque Deus a mantém. E o Salmo 75 é uma demonstração disso. O Salmo 75, como um todo, vai falar de um Deus que é poderoso para sustentar cada ser humano sobre a terra. E um Deus que, se nós nos apegarmos a Ele, vai nos ajudar a nos manter firmes até o dia da sua volta. A Bíblia tem muita coisa sobre gratidão, então eu quero ir para outro texto com você. Vamos lá para um pouco mais no começo da Bíblia, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Olha o que o autor de Crônicas falou aqui no versículo 34 do capítulo 16. Ele disse: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom e o seu amor dura para sempre. De novo, tem um autor bíblico falando da bondade de Deus e do amor de Deus. Vamos avançar? Vai comigo agora para o Novo Testamento. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Ou seja, quando a gente entende a graça de Deus, a gente transborda de gratidão. Por isso que eu estou abordando gratidão nessa nossa série sobre a maravilhosa graça de Deus. E eu quero terminar esse momento com você aqui falando de Efésios capítulo 5, versículo 4. Vai comigo para Efésios, a carta de Paulo, no capítulo 5, versículo 4. Olha o que Paulo fala: não haja obscenidade, nem controvérsias tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Ou seja, Paulo diz que a gratidão está em oposição ao pecado. Quando você é grato, você está colocando a sua vida longe do pecado. E por esses e outros motivos é que é tão importante que nós tenhamos uma vida de gratidão. Na Bíblia encontramos uma história sobre gratidão que ilustra muito bem tudo isso que nós falamos até agora, e nós queremos desenvolver, eu imagino que você queira, eu quero desenvolver uma vida de gratidão. Então eu quero ler com você e tirar algumas lições aqui como ilustração da história que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. É a história dos 10 leprosos, você já deve ter ouvido, não é? Mas vamos ler aqui na Bíblia. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz.
prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Essa é uma história de gratidão por uma cura que Jesus fez. Mas aqui a gente observa algumas coisas muito interessantes, porque nessa história aqui, 10 pessoas receberam o mesmo benefício de Deus, o mesmo benefício de Jesus, mas apenas uma demonstrou publicamente a gratidão diretamente para Jesus. O texto bíblico diz que Jesus estava passando ali pela divisa entre Samaria e Galileia. E quando ele entra num povoado, ainda fora do convívio social ali, de onde as pessoas moravam, né, distante de onde as pessoas moravam, estavam os leprosos. A ideia do texto aqui é que eles escutaram que Jesus estava passando por ali, viram a Jesus e se aproximaram, mas não chegaram tão perto, porque existia o risco de contaminação e dentro daquela cultura os leprosos deveriam ficar isolados da população. Então, de longe, eles dizem: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E veja que quando eles pedem a piedade de Cristo, Jesus imediatamente os atende. Você lembra que no primeiro bloco nós falamos sobre gratidão porque Deus ama? Aqui tem Jesus demonstrando a gratidão, ou demonstrando o seu amor para com esses leprosos, e nós vamos ver uma resposta de gratidão desses leprosos por causa da bondade de Deus. Aliás, além de mostrar aqui o amor, Jesus também mostra o seu poder sobre uma doença tão terrível que era a lepra. Portanto, essa história ilustra muito bem aquilo que nós já vimos sobre gratidão na Bíblia. Então, Jesus responde como ao pedido de piedade daqueles leprosos? Ele diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Por que Jesus deu essa ordem? Naquele tempo, só existia uma forma de uma pessoa que era leprosa ser considerada curada. Ela deveria ir se apresentar ao sacerdote. O sacerdote faria uma espécie de exame na pele daquela pessoa e, ao comprovar que aquela pessoa estava curada, não tinha mais lepra na sua pele, então ele anunciava para a população que aquela pessoa poderia voltar ao convívio social, porque o leproso era retirado do convívio social dos seus amigos, da sua família, de todo mundo. Jesus então diz: vá até o sacerdote e se apresente. E uma coisa muito bonita que eu vejo aqui nesse texto é que quando Jesus deu a ordem, vão até o sacerdote, a Bíblia diz assim: enquanto eles iam, foram curados. Você prestou atenção nessa expressão? Enquanto eles iam, eles foram curados. Jesus não os curou imediatamente. Jesus testou a fé daqueles homens. Existiam 9 judeus e um samaritano, mas todos eles deveriam exercer a fé em Jesus. E Jesus diz assim: vão se mostrar aos sacerdotes. Mas quando Jesus deu essa ordem, eles ainda não estavam curados. O texto bíblico é muito claro quando diz que enquanto eles estavam indo se mostrar aos sacerdotes, é que eles ficaram curados. Aqui nós vemos um elemento muito importante em qualquer tipo de relacionamento com Jesus, que é a fé. A fé na palavra de Deus. Infelizmente, nós vivemos num tempo em que muitos cristãos, ou professos cristãos, têm questionado a palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Imagine se aqueles 10 leprosos fossem pessoas que questionavam a palavra de Deus. Eles teriam talvez dito assim: Jesus, eu só vou me mostrar ao sacerdote quando eu estiver curado, mas eu ainda não estou curado. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles saíram crendo que a palavra de Jesus se cumpriria. E enquanto eles estavam indo,
eles foram curados. A graça de Deus alcançou a todos, mas um deles, o samaritano, resolveu voltar. E por que ele resolveu voltar? Porque aquele samaritano ficou tão grato a Deus, ficou tão grato a Jesus, que ele resolveu agradecer primeiro a Jesus e depois se mostrar aos sacerdotes. Veja que exemplo que esse homem nos dá. Aquele homem, aquele samaritano, assim como os outros 9, já estava há algum tempo afastado da sua família, afastado dos seus amigos, longe do convívio com a sociedade, e todos eles certamente estavam muito ansiosos para voltar para casa, muito ansiosos para voltar para suas atividades corriqueiras. Imagine você, se você estivesse já há algum tempo longe do convívio dos seus familiares, por uma viagem ou por uma internação no hospital, você não estaria querendo voltar logo para casa? Eles também estavam. A questão é que os 9 judeus continuaram a sua caminhada até o sacerdote porque eles queriam logo voltar para a sociedade. Mas aquele samaritano, um estrangeiro, resolveu que mais importante do que voltar para o convívio social era agradecer a Jesus, Deus, que tinha curado ele. Quando aquele samaritano volta, o Lucas, o autor desse evangelho, dá uma ênfase nele. Se você lê o texto com atenção, você viu que Lucas coloca no final do versículo 16, este era samaritano. Ao longo de todo o evangelho de Lucas, esse autor, esse escritor bíblico, que também era médico, historiador, ele dá uma ênfase em pessoas que não eram judias tendo fé em Deus. Pessoas que não eram judias recebendo a graça de Deus. Lucas quer mostrar que a fé era para todos, que a graça era para todos. E isso é importante em Lucas porque ele mesmo não era judeu. Lucas era um gentil. E como gentil, ele foi colocado dentro do grupo daqueles que seriam autores bíblicos, demonstrando a graça de Deus. Veja, não existe nenhum grupo de ser humano privilegiado. Não existe. Não existe nenhum grupo de ser humano que é mais amado por Deus. Não existe. Deus ama igualmente a todos os seres humanos. Não importa a cor da pele, não importa a origem étnica, não importa a origem social, a condição social. Deus ama ricos, pobres, pretos, brancos, asiáticos, brasileiros, todos. Deus não tem preferência. A grande diferença é quem tem mais intimidade com Deus. Eu repito, Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos mais íntimos. Isso sim. Porque a intimidade com Deus depende do ser humano. O ser humano é que vai em busca dessa intimidade com Deus. Mas Lucas está mostrando aqui que qualquer ser humano pode ser íntimo de Deus, porque a fé, a graça está estendido para essas duas características de Deus, ou essas duas ofertas de Deus estão estendidas para todos os seres humanos. Aquele leproso voltou. E quando o leproso voltou, Jesus fez uma pergunta para ele. Ele perguntou assim: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? E aqui tem uma coisa bonita do que Jesus fala, porque Jesus lembrou e confirmou a cura dos 10. Os 9 que não voltaram não foram castigados por Jesus, Jesus não tirou a cura deles, eles continuaram curados, eles foram para casa curados. Mas alguma coisa chamou a atenção de Jesus para aquele samaritano que voltou. E sabe o que foi que chamou a atenção de Jesus? A gratidão. Você sabe uma coisa que impressiona o coração de Jesus? Gratidão. É por isso que eu tenho te incentivado ao longo dessa nossa conversa de hoje
para você ser uma pessoa grata. Porque a gratidão tem benefícios físicos, como eu te falei, mas a gratidão tem também e especialmente benefícios espirituais. Aquele samaritano que voltou, ele teve uma conversa mais íntima com Jesus. Presta atenção. Os 10, quando estavam leprosos, falaram com Jesus de longe. Mas esse aqui, o samaritano que voltou, foi o único que falou com Jesus de perto. Você já parou para pensar nisso? A gratidão teve um efeito tão forte na vida daquele homem que aproximou aquele homem de Jesus. Os outros 9 que foram curados, a Bíblia não relata nada sobre eles, mas nós deduzimos que eles não tiveram uma proximidade tão grande com Jesus quanto aquele homem, o samaritano que voltou. Mas não foi só esse benefício que o samaritano recebeu. Se você continuar o texto bíblico, a Bíblia diz assim: não se achou, Jesus falando, não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E aqui Jesus coloca esse homem samaritano como um exemplo para todas as pessoas. Jesus sempre estava acompanhado de muita gente. Com exceção de alguns momentos que ele foi para o monte orar sozinho, Jesus sempre estava acompanhado de alguém. E as pessoas que estavam com Jesus nesse episódio aqui puderam ter um exemplo de gratidão. E esse exemplo de gratidão era de um samaritano, que era odiado pelos judeus. Então, veja, esse samaritano que voltou para agradecer, ele teve primeiro mais proximidade com Jesus. E segundo, ele se tornou um padrão, um exemplo de gratidão para os judeus. Mas tem um terceiro efeito espiritual que para mim é o mais importante, o mais bonito. No versículo 19 diz assim: então ele lhe disse, Jesus falou para o leproso, para o ex-leproso, para aquele homem que voltou para agradecer: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus disse: você já demonstrou gratidão, você já se aproximou de mim, você já se tornou padrão para as pessoas, agora vai, se mostra ao sacerdote, segue a tua vida e segue a tua vida com esse sentimento de gratidão que está aí no seu coração. Agora, a última frase de Jesus é a mais especial, porque ele diz: a tua fé te salvou. Aquele homem samaritano não alcançou apenas cura. Aquele homem samaritano também alcançou salvação, como efeito da gratidão. Todos aqueles leprosos, ou todos aqueles homens que foram curados da lepra, todos eles, no futuro, alguns anos depois, morreram. Porque é assim que é o mundo de pecado. Mas aquele samaritano alcançou algo, ou ouviu de Jesus algo, que os outros 9 não ouviram. Ele ouviu que estava salvo. Amigos, o samaritano ex-leproso nos ensina que um coração grato gera proximidade com Deus. Um coração grato se torna exemplo para as outras pessoas. E um coração grato alcança salvação. É por isso que eu convido você mais uma vez para você praticar, exercer a salvação, ou exercer a gratidão, para que da gratidão brote no seu coração salvação e proximidade com Jesus. Isso é efeito da gratidão e vem dele para você. Antes de continuarmos conversando sobre gratidão, eu quero te lembrar que eu
preciso te enviar essa revista, esse guia de estudos da Bíblia para a sua casa sem custo algum. É o guia de estudos Deus Me Ouve. Nesse guia de estudos nós falamos sobre oração. Aqui tem os motivos para você orar, aqui tem dicas para você orar. Você vai certamente se beneficiar porque você vai aprofundar o seu momento de oração com Deus. E para você ter esse guia na sua casa, sem custo algum, é só você entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica, e lá você vai encontrar a imagem desse curso bíblico, clica nela, preenche o cadastro e aí envia o cadastro para nós. E é só aguardar que chega na sua casa sem custos. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E aí você vai receber de volta um link. Clica nesse link e aí preenche o cadastro e a revista vai para sua casa sem custo algum para você se aprofundar no tema da oração. Mas vamos continuar conversando aqui sobre gratidão. A grande questão, diante de tudo isso que nós falamos, e o que isso tudo tem a ver com a minha vida? Por que eu deveria ser grato? Eu espero que você já tenha encontrado motivos bíblicos suficientes para você ser grato a Deus. Você já percebeu que o amor dele é o grande motivo para a gente ser grato, mas que o poder dele, a ação dele na nossa vida, aquilo que ele nos dá, tudo isso são motivos para nós sermos gratos. Mas deixa eu te falar algumas coisas a respeito da gratidão. Em primeiro lugar, a gratidão brota de um coração que reconhece não merecer nada de Deus. E a gente precisa entender isso, porque enquanto nós acharmos que nós merecemos alguma coisa de Deus, nós não seremos gratos como devemos ser. Deixa eu explicar melhor. Se você acha que merece receber de Deus o sim para o seu pedido, se você acha que merece receber de Deus as bênçãos que você quer, se você acha que tem méritos para que Deus faça aquilo que você pede, então quando você receber alguma coisa de Deus, você não tem por que agradecer, entende? Porque você recebeu graças aos seus méritos. Mas quando você compreende que você não merece receber nada de Deus, e mesmo assim você tem recebido, aí o seu coração se enche de gratidão. A Bíblia diz que só tem uma coisa que nós merecemos de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte. Se tem uma coisa que nós merecemos receber de Deus é a morte. E se nós estamos vivos aqui, é por pura graça e misericórdia do nosso Deus. Você entende que não merece receber nada de Deus? Se você não entendia até agora, coloque isso na sua mente, porque a partir do momento que você tiver certeza que não merece nada de Deus, aí todas as bênçãos que chegarem à sua vida serão motivos de gratidão. Todos os benefícios que você receber de Deus, todas as respostas que você receber de Deus serão motivos de gratidão. Eu relembro para você, a gratidão brota de um coração que reconhece não merecer nada de Deus. Então reconheça isso. Você quer outro motivo para ser grato a Deus? Nós estamos no Natal. Um ano inteiro se passou. Você chegou até este momento aqui. Você vai comemorar as festas aí com a sua família, com seus amigos. Isso é motivo de gratidão. Você tem ideia de quantas pessoas não chegaram a esse momento do ano e você está aqui me assistindo? Isso é motivo de gratidão. Sabe, se nós pararmos para pensar, nós encontraremos muitos motivos de gratidão. É que nós temos uma mania colocada em nós pelo pecado de sempre colocar o foco naquilo que foi ruim, nas coisas ruins da vida. Mas se você parar para analisar com muito cuidado, você vai ver muitas bênçãos ao longo do seu ano, inclusive a bênção da vida. Eu acho que a bênção da vida deveria ser um motivo de gratidão diária nossa. Todas as vezes que você abrir seus olhos pela manhã, você deveria agradecer a Deus pela vida, porque ela é um dom de Deus.
Quer outro motivo para agradecer a Deus? Seja grato pelo significado do Natal. Esse é um período muito lindo do ano, né? As casas ficam mais bonitas, as pessoas ficam mais solidárias. Mas nós precisamos pensar no sentido mais profundo do Natal. E eu queria ler para vocês aqui o que está em Lucas capítulo 2. Eu quero ler um trechinho do nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Continua aqui no versículo 10. Mas o anjo lhe disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Olha que cena bonita no nascimento de Jesus. Jesus estava nascendo naquela manjedoura, lá naquela casa em Belém. E enquanto isso, os pastores estavam no campo, cuidando das suas ovelhas. E enquanto eles cuidavam das ovelhas, um anjo apareceu. Imagina essa cena. Você está à noite na sua casa e de repente um anjo com todo o seu resplendor aparece. Não é à toa que o texto bíblico diz que eles ficaram aterrorizados. Mas logo o anjo os acalma e diz assim: não fiquem aterrorizados, eu trago boas novas de muita alegria. Sabe quais eram as boas novas de muita alegria? Era o nascimento do Salvador. O mundo estava condenado à morte, mas o Salvador nasceu ali da barriga de Maria. E o Salvador veio como uma criança para crescer nesse mundo, para se tornar um homem e para morrer no nosso lugar. E o Natal, queridos, não aponta apenas para o nascimento de Cristo, mas o nascimento de Cristo era o início de uma jornada que culminaria com a cruz e com a ressurreição, indicando a nossa salvação. Quando você olha para o Natal, quando você vive o Natal, você está vivendo as boas novas de salvação. E o texto bíblico diz que essas boas novas não eram apenas para os pastores. Essas boas novas, está escrito, você leu comigo, eram para todo o povo, inclusive para você. Eu não sei se você passou um ano longe de Jesus. Eu não sei se essa é a primeira vez nesse ano que você para pensar em alguma coisa espiritual. Então deixa eu te dizer uma coisa, o Natal significa salvação. O Natal significa o nascimento de Deus na terra para salvar pessoas como você e como eu. Isso deveria ser motivo de muita gratidão. Porque se dependesse de nós, nós estaríamos completamente e eternamente perdidos. Mas o nascimento de Jesus, o Natal, ele representa esperança de salvação para cada um de nós. Por isso você tem motivos para agradecer. Os anjos fizeram uma cantata de Natal naquele dia. Um grande coral de anjos cantou uma música cuja letra dizia: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. E depois o texto bíblico diz que quando os anjos deixaram os pastores, eles abandonaram, eles guardaram as suas ovelhas, deixaram as ovelhas no campo e foram encontrar Jesus. Porque não existia nada mais importante para os pastores do que encontrar com o Salvador naquele dia.
Aquilo deve ter gerado um sentimento de tanta gratidão, porque os pastores eram uma classe de trabalhadores excluída. Os próprios líderes religiosos diziam que os pastores nem mereciam salvação. E o primeiro grupo para o qual os anjos aparecem é para o grupo dos pastores. Jesus estava dizendo com seu nascimento que a salvação é para todos. E quando eu falo todos, eu estou falando de você também. Você está me assistindo talvez de dentro de uma prisão. Você gostaria de estar em casa hoje com seus familiares, mas você cometeu um erro, está preso. Deixa eu te falar uma coisa, a salvação é para você também. Talvez você me assiste dentro de um hospital, você está doente, queria estar em casa na ceia do Natal com seus familiares, não é? Mas Jesus está aí com você e a salvação é para você também. E porque a salvação é para todos nós precisamos ser gratos a Deus por isso. O grande motivo da gratidão é aquele que eu citei lá no começo do programa, o amor de Deus. E o amor de Deus se revela para cada um de nós na salvação que Ele oferece. Eu não sei o que você sente quando você pensa na salvação de Cristo, mas no meu coração só vem gratidão. Porque quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo como me perder. Eu quero convidar você para expressar agora a gratidão para com Jesus. Pense aí nos motivos da sua vida aí para agradecer a Jesus. Faça uma lista mental agora. Agradeça pela vida, agradeça pelos alimentos, agradeça pelo trabalho que você teve, agradeça por ter forças para buscar trabalho, agradeça porque você tem família aí perto, ou talvez agradeça porque você tem vida para buscar sua família de volta. Agradeça a Deus. Isso vai ser bom para a sua vida física, isso vai ser bom para a sua vida espiritual e vai mostrar para o mundo que você reconhece que Jesus é o seu Deus. Hoje é Natal e eu convido você a ser grato. Quero que você ouça esse hino que vai ser cantado agora. E enquanto você ouve o hino, desenvolva gratidão. Peça a Deus gratidão, porque Ele vai encher o seu coração desse sentimento. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci. Mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história.
vejo vitórias e hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei que existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Nova história. Olha o que diz o Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Esse salmo escrito por Davi é um convite para a gente não esquecer o que Deus faz por nós. Amigos, a gratidão é uma forma da gente reconhecer que Deus é Deus. A gratidão é uma forma da gente reconhecer que nós não somos Deus e que por isso precisamos dele para tudo na vida. Quando Davi diz, bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos, é porque Davi sabe que existem bênçãos. Sabe que existem bênçãos. E eu quero orar por você, para que Deus encha o seu coração de gratidão nesse Natal e em toda a sua vida. Se puder, feche os olhos comigo. Senhor Deus, enche o nosso coração de gratidão, para que nós possamos reconhecer todas as bênçãos que o Senhor dá para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amigos, que o seu Natal seja cheio de bênçãos, que o seu Natal seja cheio de gratidão a Deus. E lembre-se, todos os dias da sua vida você tem que ser grato, porque em todos os dias você recebe bênçãos dos céus.
Sabe uma bênção? Jesus está aí com você agora. E se Ele está aí com você agora, você vai ter um Feliz Natal. Que Deus abençoe e que a sua família seja muito feliz ao seu lado. Grande abraço.